Siga, curte, comente e compartilhe. Ninguém na Vila das Nuvens falava sobre o que aconteceu na madrugada do dia 12 de junho. Mas todo mundo lembrava. Não há como esquecer o silêncio que caiu sobre a casa dos Ramírez quando o choro do pequeno Elias cessou de uma vez, como se alguém tivesse apertado o mundo inteiro num botão de pausa. A casa dos Ramírez ficava no fim de uma estradinha de terra cercada por eucaliptos. Um lugar onde o vento canta à noite, mas naquele dia ele se calou. Dona Celina, vizinha do lado, jurou que ouviu um som agudo, como um piado longo de coruja, vindo de dentro do quarto do bebê. Seu marido disse que era coisa da cabeça dela, foi só o vento, mulher. Mas ela insistia. Dizia que o som era diferente de tudo que já ouvirá. Chorava quando falava disso. Elias sumiu do berço. O berço estava intacto, a janela fechada, a porta trancada por dentro. Não havia pegadas, nem sinais de arrombamento. A polícia não soube explicar. A mãe, Marília, não conseguia falar, só balbuciava olhos azuis, olhos que me hipnotizaram. Até ser internada. Foi o primeiro bebê. Mas não o último. A vila tinha só 40 casas, e nos meses seguintes, mais 3 bebês desapareceram. Todos na madrugada. Todos de berços intocados. E sempre havia alguém que dizia ter visto uma coruja. Não uma comum. Uma enorme, maior que uma águia. Com penas azuis escuras como o céu de tempestade, olhos tão azuis que pareciam brilhar no escuro. Os velhos começaram a chamá-la de coruja de cobalto. As mães passaram a dormir armadas, com facões ao lado da cama. Mas nada adiantava. Se a coruja quisesse levar, ela levava. Um dia, apareceu uma mulher chamada Iraci. Dizia ser de um povo que vivia nas matas da Serra Fria, muito antes de a vila existir. Ela pediu para falar com os moradores no centro comunitário. Era velha, pequena, e andava com um colar feito de penas pretas e um amuleto de osso pendurado no pescoço. Vocês chamam de coruja de cobalto, mas ela tem nome, disse. É Anvirá, a filha do céu, a ladra de respiros. E vocês a acordaram. Ninguém entendeu. Iraci explicou, a vila havia sido construída sobre uma clareira sagrada. Antigamente, era onde as parteiras da floresta enterravam as placentas dos recém-nascidos, devolvendo à terra o que dela vinha. Um ritual antigo, um elo com o mundo espiritual. Mas os colonos derrubaram as árvores, asfaltaram as trilhas, fizeram churrasco onde antes se cantava para os espíritos da mata. A terra se feriu. Anvirá era guardiã do limiar, disse Iraci. Ela não vinha buscar as crianças. Vinha protegê-las do que estava do outro lado. Mas agora, ela ficou cega de dor. E sua fome virou fúria. Ninguém acreditou. Acharam que era papo de feiticeira, uma charlatã tentando tirar vantagem. Mas àquela altura, 5 bebês já tinham sumido. Foi quando Lucas, o jovem da quitanda, decidiu colocar câmeras no quarto da filha. Uma delas, escondida dentro de um urso de pelúcia. Queria provar que tudo isso era delírio coletivo, ou, se fosse algum criminoso, pegá-lo em flagrante. Na terceira noite, a câmera gravou. O vídeo nunca foi liberado oficialmente, mas muitos dizem tê-lo visto antes de ser apagado da internet. Imagens granuladas, tremidas, em preto e branco. Primeiro, a criança dormindo, tranquila. Depois, um barulho seco, como se o telhado tivesse estalado. A câmera tremeu. A imagem ficou distorcida por alguns segundos, como se a fita estivesse derretendo. E então, 2 olhos imensos surgiram no canto do quarto. Olhos azuis. Redondos. Brilhando como faróis em neblina. A coisa desceu do teto sem som. Suas asas se dobraram como braços. Era uma mistura grotesca de mulher e ave. Um rosto alongado, coberto de penas, um bico que se abria e fechava devagar. As garras não pareciam de coruja, eram finas como dedos humanos, mas com escamas e pelos escuros. Ela tocou o berço e, sem sequer abri-lo, o bebê desapareceu. Puh! Como se tivesse virado névoa. O vídeo termina com a criatura olhando para a câmera. Não atacando, não fugindo. Só olhando. Como se soubesse que estava sendo observada. Como se quisesse. Lucas enlouqueceu naquela noite. Quebrou todos os espelhos da casa.
Arrancou os olhos do próprio cachorro, dizendo que ninguém mais podia ver. Está internado até hoje, em silêncio. Iracy reapareceu e propôs um ritual. Um pedido de desculpas. A única chance, segundo ela, de fazer Ian virar recuar. Mas exigia algo que os moradores não estavam preparados para dar, um recém-nascido. Não para sacrificar, disse. Mas para oferecer como símbolo. Um retorno simbólico à terra. Precisa ser voluntário. Precisa dormir ao luar, dentro de um círculo de sal negro e penas de corvo. Nenhuma mãe quis arriscar. Exceto uma. Letícia. A mãe do pequeno Tiago, de apenas 3 semanas. Se for para salvar os outros, que ela leve o meu, disse, com os olhos secos, como se já tivesse perdido tudo por dentro. Na noite do ritual, a vila inteira se escondeu em casa. Iracy colocou o bebê no centro da clareira antiga, hoje coberta por grama seca. O céu estava limpo, a lua era cheia. Os galhos das árvores tremiam como se esperassem alguma coisa. E ela veio. Silenciosa como uma sombra. Imensa, sublime e grotesca ao mesmo tempo. Ian Virá pousou sem fazer barulho, dobrando as pernas finas como ossos secos. Chegou perto do bebê. O olhou. Depois olhou para Iracy. Ficaram ali, frente a frente, por quase 1 minuto. Então a coruja estendeu uma das asas sobre o bebê. Tocou sua testa com o bico. Depois ergueu voo, não levando a criança, mas algo invisível que se espalhou pelo céu como uma onda de fumaça azul. Na manhã seguinte, o bebê estava vivo. E ileso. E nunca mais outro bebê desapareceu. Mas a vila ficou marcada. As árvores em volta da clareira nunca mais deram folhas. Os galhos estão secos até hoje. Algumas noites, moradores ainda juram ver olhos azuis na floresta. Fixos. Observando. Iracy desapareceu pouco tempo depois. Disseram que foi embora. Outros dizem que ela nunca existiu, que era o espírito de uma das parteiras antigas, encarnada para tentar salvar a vila. O vídeo da câmera sumiu da internet. Dizem que quem o assiste mais de 3 vezes começa a ter sonhos com berços vazios e janelas abertas. A polícia fechou os arquivos dos desaparecimentos. Oficialmente, foram sequestros sem resolução. Mas ninguém mais ousa construir casas perto da clareira. Porque, mesmo em silêncio, o céu de vez em quando fica azul demais. Azul cobalto. Como os olhos dela.